Paz. Muito bom ver vocês aqui hoje, muito bom estar com vocês e vamos começar orando, ok? E eu gostaria de pedir uma oração especial para o pastor Cláudio e a família dele, porque eles estão com Covid. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas por isso ele ia pregar em Itaipuaçu, e aí o pastor Alessandro foi lá ajudar o Luiz, porque hoje é a apresentação de membros lá. Então, por isso que o Alessandro não está aqui hoje. Mas vamos orar pela família do Cláudio, para que eles melhorem, e também por todas as igrejas. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe peço, Senhor, cure a família do Cláudio, Senhor. Cure, Senhor Deus, ele, Senhor, a esposa, Senhor, os filhos, meu Deus. Meu Deus, que a tua mão esteja sobre eles, Senhor. Que essa doença não avance mais, Senhor, mas que eles sejam totalmente curados, meu Pai. Meu Deus, abençoe todas as igrejas, Senhor. A igreja aqui em São Gonçalo, em Itaipuaçu e em São José, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, Senhor. Que o Senhor envie teu Espírito, Senhor. E que o Senhor fale, Senhor, poderosamente com todos nós. Senhor, me capacite, Senhor, para falar da tua palavra. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje vamos falar sobre o livro de Judas. Então, hoje vocês vão sair daqui podendo falar: eu li um livro da Bíblia, ok? Porque Judas, se vocês sabem, se vocês não sabem, é um capítulo só, ok? E como é um capítulo só, a gente vai ler tudo hoje. Vai aparecer aqui no Data Show, tá bom? Os versículos de 1 a 3 que eu vou ler com vocês. E quem é esse Judas? Bem, ele se identifica no início como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, né? Obviamente que esse aqui não é Judas Iscariotes, por favor, gente, tá? Que vai que alguém pensa: poxa, Judas traiu Jesus e ainda escreveu um livro da Bíblia? Não, não é isso não. Esse Judas é um outro Judas, né? Se tem um debate sobre se esse Judas era primo de Jesus, um apóstolo, ou se era meio irmão de Jesus, né? Hoje em dia eu creio eu, pelo que eu vi, né, Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos, favorece a visão de que esse Judas era meio irmão de Jesus, já que o irmão dele, Tiago, se identifica como um irmão de Jesus, ok? Então o Tiago era uma pessoa proeminente na igreja, e Judas escreveu isso aqui justamente porque falsos ensinamentos, falsas heresias estavam manifestando na igreja, estavam surgindo na igreja, né? Falsos mestres estavam lá, estavam se filtrando no meio do povo de Deus. Então ele escreve, versículos de 1 a 3: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhasse pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Bem, o que Tiago queria escrever? Tiago queria escrever sobre a salvação comum, isso é, sobre a bênção do Evangelho. O que é o Evangelho, Douglas? O Evangelho é que a gente pecou contra Deus, a gente foi contra a vontade de Deus, a gente desobedeceu a Deus, mas Deus nos amou, enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele tomou o pecado sobre si, ele que não tinha pecado. Ele foi condenado como alguém que tivesse pecado, morreu na cruz e no terceiro dia ressuscitou e enviou o seu Espírito. Então, esse é o Evangelho. Todo aquele que nele crê é salvo pela graça, não por obras. Mas só que aconteceu que Judas, ao saber da situação da igreja, ele mudou de planos. Afinal, o Espírito Santo o inspirou a escrever. O Espírito Santo tinha outros planos para essa carta. Então, você vê que ele diz: senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé. Né? O que é batalhar pela fé? A fé é a doutrina cristã, é a verdade cristã, a verdade inabalável. Por exemplo, podemos chamar de fé verdadeira, ressurreição de Jesus, a Trindade, né? A gente pode falar sobre a salvação por meio de Cristo. Todas essas coisas a gente pode entender como fé, ok? E a fé é vista aqui como algo objetivo, isso é, algo que não é de acordo com cada um. Eu creio que Jesus seja assim, eu creio que Jesus seja
fosse um hipster ou alguma coisa assim do tipo. Não, ele está falando, existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta é a fé do Evangelho. Então, ele fala, batalhem por essa fé. Isso ele chama todos os crentes. Não é só o pastor, o presbítero, os diáconos, não. A igreja toda é chamada para batalhar pela fé. Mas o que isso quer dizer, Douglas? O que é batalhar pela fé? Não é pegar em armas nem nada do tipo, mas pegar em armas espirituais, isso é, se fortalecer no Evangelho. A gente vai ver um pouquinho mais nisso adiante, no final do capítulo. Mas a gente pode dizer isso, que batalhar pela fé é o dever de todo cristão deve se fortalecer. Você pode falar, mas Douglas, eu não entendo muito da Bíblia, eu estou começando, mas irmão, prossiga em crescer na fé. O Espírito vai capacitar você a crescer pela fé. Então, que a gente estude a palavra, que se a gente tiver alguma dificuldade de algum jeito, existem vários métodos para a gente aprender mais da palavra de Deus. Existem as pregações de pessoas conhecidas, estudiosas, tementes a Deus. Então, meus irmãos, que a aprendizagem da palavra não seja só aqui na igreja, mas que você faça isso todo dia. Que você estude, que você reserve um momento para Deus. Porque a gente é assim, né? Porque vai ter muitas coisas que a gente faz no dia, a gente vai procrastinando, a gente olha assim, poxa, eu estou com vontade de ver um filme, vou ver outro filme, e aí a gente, poxa, não deu tempo para ter um devocional com Deus. A gente cisma de fazer essas coisas, mas Deus nos chama para que a gente cresça na fé. Versículo 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Então vemos aqui duas características dessas pessoas, né, que se infiltraram, esses falsos mestres. Né? Eles transformam a graça de Deus em libertinagem. Não é algo... Você vê que isso é algo muito antigo já. E também que negam Jesus Cristo, o único soberano Senhor. O que é isso? Nós vamos entrar mais adiante sobre o que é essa questão. Mas a gente pode ver que as pessoas ímpias que querem disseminar falsos ensinamentos, ensinar coisas erradas, eles entram aqui na igreja, eles sentam conosco, eles tomam da ceia conosco, embora a gente não saiba. E eles vão lá e eles vão contaminando a igreja. Isso é, eles vão lá e começam a espalhar heresia. Ele não fala heresia no cantinho deles reservado lá na esquina, não. O objetivo deles é enganar o máximo de pessoas possíveis, atrair o máximo de pessoas possíveis. É essa característica muitas vezes de um falso mestre. E depois, se eles crescerem, eles vão lá e formam uma comunidade entre si. Mas, e aí, temos ainda a questão da libertinagem. Por quê? É verdade que somos libertos pelo Evangelho, somos libertos do pecado. Entretanto, ser liberto não quer dizer que a gente deva entrar na libertinagem. Por quê? Porque é muito comum alguém dizer assim, sou salvo pela graça, então, poxa, já posso fazer tudo, posso entregar meu coração para onde eu quiser, afinal eu sou salvo, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso deitar com várias mulheres, eu posso fazer sexo antes do casamento, posso fazer qualquer coisa. Mas aí a gente lembra que a gente é liberto do senhorio do pecado para entrar no senhorio de Cristo. O senhorio do pecado é opressor, o senhorio de Cristo é libertador. A gente vive, a gente é nova criatura. A gente que crê no Evangelho é nova criatura para viver e fazer a vontade de Deus. A gente é nova criatura em Cristo e por isso devemos viver de acordo com a nossa cidadania, que é a cidadania do alto. Não é a cidadania aqui da terra, não é a cidadania aqui do mundo. Mas irmãos, eu sei como é difícil às vezes, porque o mundo influencia o nosso jeito de pensar, mesmo quando a gente tenta se livrar o máximo possível. Afinal, todo mundo aqui vê filme, todo mundo aqui lê livros seculares. E muitas vezes eles querem passar uma ideia, eles querem passar uma mensagem. Por exemplo, se você perguntar para o mundo, amar os outros como amar você mesmo, eles vão falar, não, devemos amar os outros, mas não tanto assim. Né? Ou a gente pode entrar em questão sexual, então nem se fala, né, irmãos?
Sexo antes do casamento, não tem problema, né? O mundo vai ficar falando isso. Aborto não é assassinato não. O casamento homossexual, isso aí é amor, entendeu? O critério do mundo é diferente do critério que a gente usa. O critério que a gente usa para entender o mundo, para entender tudo que acontece nesse mundo, é de acordo com a palavra de Deus. Como cristãos, somos chamados a refletir o caráter de Deus. Afinal, ele falou: sede santos, pois eu sou santo. Então, obviamente que a gente não vai, como podemos dizer, condenar as pessoas que estão nessa prática lá fora. Afinal, devemos falar: olha, isso é pecado. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Então, creia no Evangelho. Creia. A gente deve chamar as pessoas ao arrependimento, deve falar sobre o Evangelho, falar que não é por obras, mas só que pela graça. Mas isso não tira a questão de que muitas vezes nem precisa de falsos mestres para alguns ensinos entrarem no nosso coração, mas sim somente o mundo falar. Então, irmãos, que a gente tenha esse cuidado, pois nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Isto é, vivemos aqui nessa terra, mas nossa cidadania não é dessa terra. Que a gente procure a vontade de Deus. O que Deus tem a falar sobre nossa vida no dia a dia? O que devemos fazer para agradar a Deus? O que devemos fazer na nossa vida conjugal? O que é certo e errado de acordo com Deus? Que a gente não caia nas armadilhas de Satanás, que a gente não seja tentado. Afinal, como a gente vai ver mais adiante, Judas vai citar exemplos de quando o povo, né, que desfrutava da bênção de Deus, desobedeceu a Deus. Mas vamos prosseguir. E sobre negar Jesus Cristo. Bem, aqui tem gente que acha que a questão é que eles negam que Jesus Cristo veio em carne, que realmente teve um grupo que negava isso, ok? Era uma heresia na época, os gnósticos, que a gente chama, não agnósticos, tá bom? É diferente. E tem a outra opção também, que eu me inclino mais para essa, que é a qual? Que quando você fala que o Evangelho da Graça dá licença para a libertinagem, você está negando o senhorio de Jesus Cristo. Por quê? Porque, como o Tiago disse, a fé sem obras é morta. Então, o que quer dizer, Douglas? Somos salvos pela graça mediante a fé, é verdade. Mas a fé verdadeira demonstra frutos, demonstra que devemos nos arrepender, demonstra que a gente deve crescer, demonstra que a gente tem que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Então, quando a gente nega a característica de Deus, a gente está negando o próprio Deus. Por exemplo, a pessoa pode dizer: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e é verdade, Deus é amor, mas Deus é santo. Aí fala de santidade, a pessoa: não, o amor supera tudo isso, todas as características de Deus, Deus é somente amor. Não, irmãos, Deus é santo também. Afinal, a pessoa acaba deturpando o amor de acordo com a visão dela, e não de acordo com como Deus se revelou. Então, que a gente saiba disso, que negar a Deus, negar o que Deus revelou a si, a gente acaba indo para a idolatria. Eu acho que foi Paul Washer que disse que no domingo é o momento que mais se pratica idolatria. Como assim, Douglas? As pessoas não querem aceitar o Deus da Bíblia e vêm adorar e adoram outro Deus. Gente, é uma tragédia. Que a gente não deixe isso acontecer na nossa vida, irmãos. Que a gente fique alicerçado na palavra de Deus. Que a gente reflita. Que muitas vezes a gente vai ver alguma coisa na palavra que a gente fica: mas por quê? E a gente tem essas dúvidas de vez em quando: mas por que Deus vai fazer isso? Por que Deus fez isso? Mas que a gente saiba, Ele é muito mais inteligente que eu, Ele é muito maior do que eu. Então, se Ele está fazendo assim, é por um bom motivo. Que a gente repouse no senhorio do nosso Deus. Então, meus irmãos, que a gente siga a Deus conforme Ele é, e não crie um Deus à nossa própria imagem. Versículos de 5 a 7. Guardados em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo... desculpa, irmãos, pulou uma partezinha aqui, que ele vai falar primeiro sobre o povo, né, que foi liberto por Moisés, que Deus libertou, mais dizendo, né, por meio de Moisés.
e que o povo desfrutou a bênção de ser liberto do Egito e foi peregrinar no deserto para chegar à terra prometida. E o povo foi lá e pecou. O que aconteceu com eles? Judas fala, essas pessoas morreram. Quem acabou entrando na terra prometida do pessoal liberto foram só 2 pessoas do grupo original, né? E foi essas 2 pessoas e os filhos dos que morreram no deserto. Então veja que Deus não brinca em serviço, por assim dizer. Veja que Deus é um Deus santo e que esse povo que experimentou a bênção de Deus, mas depois o abandonou, rejeitou a autoridade dele várias e várias vezes, que morreu no deserto, que não chegou à terra prometida. Então ele cita os anjos que largaram a morada original deles, né? Agora ele vai falar de seres angélicos, seres angelicais que abandonaram onde eles estavam e foram desobedecer a Deus. De novo, eles usufruíam a bênção de Deus e mesmo assim desobedeceram e estão guardados em trevas, presos concorrentes eternos para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. E a famosa cidade de Sodoma e Gomorra, que aí a gente vê que o povo era um povo ímpio e de vários pecados, e um que eles tentaram, quando os anjos chegaram lá, eles tentaram transar com esses anjos, né? Obviamente que eles não pareciam saber que eram anjos, esses anjos deviam estar na forma humana, mas mesmo assim a gente vê que eles procuravam algo antinatural, eles procuravam algo que não é correto. Então, por esse exemplo, a gente está vendo que provavelmente esses falsos mestres queriam libertinagem para praticar relações sexuais de acordo com a vontade deles. Eles criavam desculpas para fazerem sexo com algumas pessoas que não era permitido. Então a gente vê que Judas cita esses 3 exemplos. E esses 3 exemplos devemos observar e devemos pensar, essas pessoas estão sob o fogo do juízo. Que isso não aconteça com a gente, meus irmãos. Que a gente não caia em falsas doutrinas, que a gente não tropece. E Judas continua falando sobre essas pessoas. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele. Mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Então, outra característica dessas pessoas é que elas desprezavam a autoridade, provavelmente até seres angelicais. E o que Judas usa de exemplo? Judas usa de exemplo um episódio que ocorreu entre Miguel e Satanás quando eles estavam contendendo sobre o corpo de Moisés. Isso não tem no Antigo Testamento, tá, irmãos? Isso aí provavelmente foi uma tradição judaica verdadeira, porque Judas citou, mas ele cita isso aqui, tá? Só para vocês não procurarem no Antigo Testamento. Poxa, eu não estou achando. Então, é uma tradição que foi guardada, foi que Deus guardou aqui na palavra de Judas. E qual é a ideia aqui? É que o próprio arcanjo Miguel, quando disputando com Satanás, ele nem ofendeu Satanás. Ele falou: o Senhor repreenda. Então, a gente viu que enquanto os falsos mestres, falsos ensinadores, desprezavam seres angelicais, desprezavam autoridades, nem Miguel, falando contra Satanás, ousou fazer isso. Ele entregou a Deus, ele falou: que o Senhor repreenda. O Senhor repreenda isso que você está falando, que o Senhor repreenda o que você está fazendo. Então, irmãos, que a gente saiba que a gente deve tratar a autoridade com respeito. É claro que tem algumas vezes que até falam, né, algumas vezes dá para falar de forma áspera, mas a gente deve ter cuidado. Nossa boca, a gente deve ter cuidado ao falar de autoridades, sejam daqui, sejam angelicais. E quando acontecer alguma coisa, que a gente lembre
se demônios tentarem, que você fale, Senhor, repreenda. Que a gente siga esse exemplo. E aí, Judas vai lá e cita 3 exemplos de pessoas que se rebelaram contra Deus. Primeiro, Caim, né? Ele ficou irado porque Deus não aceitou a oferta do mesmo jeito que aceitou do de Abel. E Deus falou, controle seus pecados, faça o bem, que aí eu aceitarei. Mas aí Caim ficou com inveja e matou o próprio irmão por causa disso. E quando Deus foi falar, cadê Abel? Caim respondeu, eu sou cuidador do meu próprio irmão. Ainda por cima era um grosso para com Deus. Então a gente vê que Caim era o primeiro rebelde, a primeira pessoa que seguiu por esse caminho de trevas, que não se arrependeu. E buscando lucro, né, esses falsos mestres geralmente buscam lucro, eles se interessam pela pessoa, falam bem da pessoa, só para depois querer extorquir o dinheiro. De modo semelhante, Balaque chamou ele para amaldiçoar os israelitas. Balaão disse, eu vou fazer o que o Senhor mandar. E as 3 vezes que Balaque queria que Balaão amaldiçoasse os israelitas, Balaão abençoou, porque foi movido a abençoar. Só que Balaão, querendo lucro, sugeriu uma coisa para o povo de Israel se rebelar. Tá? Eu não vou contar a história toda, só que ele faz uma estratégia, um monte de pessoas de Israel caem, né, de adorar deuses estrangeiros com as mulheres estrangeiras. E também, por último, a rebelião de Corá, que foi uma rebelião contra a autoridade instituída de Moisés e Arão. Então a gente vê que essas pessoas são rebeldes e que as escrituras estão cheias de exemplos para alertar a gente, cuidado com isso, não sigam esse caminho perverso, que a gente fique alicerçado na fé em Jesus Cristo, meus irmãos. E aqui é interessante que Judas também chama eles de sonhadores, que parece refletir Deuteronômio 13, de 1 a 5, que vai aparecer aí. Se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los, não deem ouvidos à palavra daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam, de todo o coração, de toda a alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem a Ele. Aquele profeta sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, contra seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão, e tentou afastá-los do caminho do Senhor, o seu Deus. Que o seu Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem, eliminem o mal no meio de vocês. É claro que isso aqui foi uma ordem dada para Israel na época. Obviamente que a gente não vai matar falso profeta, gente, por favor, ok? Mas tem uma verdade aqui, porque se alguém falar uma profecia e isso acontecer e falar, vamos abandonar o Senhor, não abandonemos a fé, não abandonemos a verdade, porque isso é uma cilada. E obviamente aquele pessoa que fala de uma profecia e não realiza é um falso profeta também. Então, desde o Antigo Testamento, Deus está alertando, cuidado com os falsos profetas, não segue todo mundo que diz que é profeta de Deus, siga somente os que realmente são profetas de Deus. Então, meus irmãos, vamos prosseguir. Agora ele faz uma analogia de como esses falsos mestres são maus. Judas 1, de 12 a 13. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estás reservados para sempre as mais densas trevas. Também antes, fala sobre rochas submersas. Ele compara esse falso mestre a rochas submersas. Por que rochas submersas? Bem, se você estiver com um barco e estiver no mar, você não vai ver essa rocha submersa, vai bater e aí vai afundar. Essa é a ideia, que você não vê, um perigo que você não vê. Então, falsos mestres, falsos pregadores, entram no meio do povo de Deus e colocam uma armadilha que a gente não vê. E ele fala também que são como árvore no outono, que não dá frutos, isso prometem
fazem várias promessas, mas não cumprem. E também ele usa outra analogia também sobre a questão de nuvem. É igual nuvem que vem e não chove. Isso são nuvens que geralmente em um lugar árido, quando vem nuvem a pessoa se anima. Vai chover, vou poder plantar. Aí imagina, a nuvem vindo assim, você, poxa, vai chover. A nuvem vai embora, sem chover. Então a ideia também eles prometem, mas não cumprem. É por isso que é comum em seitas falarem: Jesus vai retornar no ano tal. Aí Jesus não retorna, não, errei a data, vamos colocar mais para frente. E a gente vê isso acontecer em várias seitas, né? Muito comum foi na Testemunho de Jeová, isso aconteceu. Se eu não me engano, os mormons aconteceu isso também. Então é aquela coisa. Geralmente essas seitas tentam falar da volta de Jesus, ser exatos na volta de Jesus, aí Jesus não volta, eles têm que reconfigurar toda a crença deles. Então, meus irmãos, isso é uma promessa que não se cumpre. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Eles são um caos, eles irradiam caos. E as espumas, como a espuma de hoje em dia, pelo menos hoje em dia, né, que a poluição chega com a espuma da água, de modo semelhante, a espuma mostra os atos vergonhosos deles. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as margens dessas trevas. A estrela errante é uma analogia, uma metáfora, por assim dizer, de meteoros ou planetas que não tinham órbita e regular como as constelações, e portanto era uma metáfora para desobediência ou perdição. É como aquela estrela cadente, sai do lugar, some. Essa é a ideia. Então, capítulos 14 e 19. Não, Judas 1, versos 14 a 19. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Então ele vai lá e fala: antes do dilúvio existia uma pessoa chamada Enoque que profetizou isso acerca de vocês, acerca de falsos mestres. E ele faz o cadastro, né? Uma profecia muito antiga, e também sobre ele vai lá e fala recente, os apóstolos. Nos últimos tempos haverá zombadores e seguirão seus próprios desejos ímpios. Então, nos dois momentos, ele vai lá e fala: desde a antiguidade até agora a gente está avisando isso. Então, irmãos, tenham cuidado. Isso é sério demais. E isso se aplica a nós hoje em dia. Não só quando o mundo quer nos influenciar, mas também quando realmente os falsos mestres entram na igreja. E capítulos 20 a 25, versículos 20 a 25. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenha-se no amor, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Deus, Jesus Cristo, os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, e outros salvem-nos arrebatando-os do fogo. E a outros ainda mostrem misericórdia por temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, para apresentá-los diante de sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Então, aqui ele vai lá e fala: edificam-se na fé. Como edificar na fé, Douglas? Cresça na palavra, como eu disse antes, leia a palavra de Deus, congreguem, falem uns com os outros, edifiquem uns aos outros, falando salmos, falando da palavra de Deus. Também orem no Espírito Santo, né? Que a gente não... eu falei muito da responsabilidade humana nesse capítulo, nesse livro como um todo, mas aqui é uma coisa maravilhosa, porque a salvação é inteiramente do Senhor. Então o Espírito Santo nos move a nos arrepender.
Então a gente vê duas verdades: o senhorio de Deus na salvação e também a responsabilidade humana. Como isso se conecta? Não sabemos, só sabemos que Deus opera de acordo com como Ele quer e que a gente atua na maneira como Ele quer, sem tirar a nossa responsabilidade. Mas, irmãos, como a nossa batalha é espiritual, então que a gente ore no Espírito Santo. João Calvino falou sobre essa passagem. Maneira de perseverar é quando somos dotados do poder de Deus. Portanto, sempre que a questão é respeito à constância da fé, devemos fugir para a oração. E como geralmente oramos de maneira formal, ele acrescenta, no Espírito, que não seja uma oração simplesmente orando para cumprir tabela, mas seja uma oração poderosa, seja uma oração de coração, se entregando, orando de acordo com a vontade do Espírito de Deus. Irmãos, e isso é um lembrete. Hernandes Dias Lopes disse isso, né? Eu acho que a citação nem é dele, mas como ele disse, eu vou falar como se fosse dele. Que ele fala: na justificação você foi salvo da condenação do pecado, né? Na santificação está sendo salvo do poder do pecado. Só na glorificação será salvo da presença do pecado. Nós temos que lutar contra o pecado. A gente é povo de Deus, mas só que isso não impede a gente de pecar. Então, meus irmãos, que a gente tenha cuidado, que a gente esteja firmado no poder de Deus. E por fim, então, depois de falar sobre esses falsos mestres, Judas vai falar sobre pessoas que estão sendo enganadas por esses falsos mestres. A primeira ele falou, os que estão em dúvida, as pessoas que podem pensar, namorar uma pessoa não crente, eu acho que tudo bem, né? O sexo antes do casamento, por que Deus quer proibir isso? Talvez a pessoa esteja se perguntando sinceramente, ela está sendo enganada pelo padrão do mundo, mas aí a gente deve chegar em amor. Irmã, a palavra de Deus diz isso. Por que Deus não permite? Por que Deus fala sobre isso? Então, expor em amor. E isso, obviamente, é o papel de toda a igreja. Claro que os líderes fazem isso mais, obviamente, mas isso não exime dos membros também atuarem em amor. Que a gente deva sempre lembrar que a igreja não é um local que os membros chegam, sentam, vão embora, tipo, cumprir tabela, né? Hoje está pago, tipo treino de academia. Não. É um lugar para a gente crescer em amor. Que a gente cresça em amor, que a gente cresça em misericórdia, que a gente ajude uns aos outros. E sim, ajudar uns aos outros cansa, mas essa é a questão. O amor não é uma coisa, não é só, eu amo essa pessoa e não se importa com ela. A gente se importa com a pessoa, devemos nos importar. E aí, outros, arrebatando-os do fogo. Provavelmente aqui, Judas está falando de pessoas que já entraram mais no erro. Então, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte: essas pessoas que estão no erro, você fala, meu irmão, saia disso, se arrependa desse pecado seu, que aí essa pessoa já está praticando. Então, é como se a gente estivesse tirando essas pessoas do fogo do inferno. É claro que é Deus que tira, né, da condenação, mas é uma analogia, ok? Ou tirar o fogo da paixão dele, que a gente tire eles disso. E outros, ele fala para agir com temor, tirando até a roupa contaminada pela carne. Eu creio que esse aí seja as pessoas que não querem se arrepender. Então que a gente mostre temor ao que ele está praticando, falando, irmão, o jeito que você está errado, não posso compactuar com isso. É um pouco duro, mas é mostrando um amor de modo diferente, de modo a pessoa refletir, nossa, ele está tão sério quanto a isso, eu acho que eu devo repensar minhas atitudes. E eu espero que todos que estiverem desse jeito, que repensem mesmo a atitude, mostrando assim, refletindo e pedindo perdão aos pés da cruz. E por fim, ele fala, aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Deus nos impede de cair, irmãos. É claro que tem a soberania de Deus, mas nós não sabemos, por exemplo, quem são os chamados, quem é joio ou trigo. Quem sabe é somente o Senhor. Mas que a gente haja com misericórdia, que a gente fale do Evangelho e que a gente saiba quando agir. Que a gente seja edificado pela palavra de Deus, que a gente viva para o Evangelho. Então, irmãos, enquanto os músicos vêm para cá, eu quero chamar vocês a algumas coisas.
Primeiro, irmãos, saibam que vocês não são meras pessoas que estão assistindo o culto, mas vocês são pessoas que são sacerdotes de Deus, povo eleito. Então, lembrem disso. Vocês também podem ser usados por Deus para livrar o irmão de um pecado, para falar com o irmão, para conversar com ele, para manifestar um amor. Aí, de novo, você pode falar: Douglas, eu ainda não estou pronto, ainda tenho muito a aprender na Bíblia. Então aprenda, irmão, não deixe isso para depois. E para a pessoa que está em pecado, se arrependa. Para as pessoas que estão seguindo esse caminho do mundo, se arrependa. Que você veja os exemplos e que a gente não se rebele contra Deus, porque ai de se rebelar contra Deus vivo, ai de cair. Mas que a gente saiba que todo aquele que crer e se arrepender dos pecados vai ter a vida eterna, que Deus é poderoso, que Deus vai impedir a gente de cair, que Ele vai apresentar a gente, que Jesus Cristo vai apresentar a gente sem nenhuma sujeira perante Deus. Que a gente saiba disso. Meus irmãos, as palavras de Judas são palavras duras, mas são palavras que devem entrar no nosso coração e devem deixar a gente com temor, no sentido do temor de que cuidado para que aquele que está em pé não caia, que a gente não seja levado por orgulho por estar em alguma posição na igreja, que a gente não seja levado por orgulho por estar por ter uma moral ou não fazer tais coisas que Satanás tenta armar ciladas para conosco, mas que a gente confie na palavra de Deus, que a gente não se rebele contra o Senhor e que o Senhor vai nos guiar por toda a nossa caminhada. Meus irmãos, agora vamos entrar no momento de ceia e que a gente ore nesse momento pedindo perdão aos nossos pecados e que a gente possa falar do Evangelho de Deus, que a gente possa falar com os outros e crescer em graça. Meus irmãos, como tem a passagem da ceia, quando Jesus partiu o pão, Ele disse: este é o meu corpo. Quando Ele distribuiu o vinho, Ele disse: este é o meu sangue que é dado por vós. Então, meus irmãos, que esse momento de ceia seja o momento em que a gente reflita e ore profundamente e entregue nossa vida diante de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos guie, Senhor, que a gente não caia, Deus, que a gente não seja enganado por falsos mestres, e os que estão sendo enganados, Senhor, livra-os, Senhor, da mão deles, Senhor, que estão em dúvidas, Senhor, que edifiquem-se na palavra do Evangelho. Meu Deus, que a gente não largue o outro irmão, Senhor, que a gente não pense: esse irmão está em dúvida, ele não é salvo. Não, que a gente não pense assim. A gente pense: esse irmão está em dúvida, não vamos deixar ele cair, vamos instruir ele. Meus irmãos, que essa seja a nossa oração hoje. Eu oro assim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Outra vez, diante de ti, no meu coração, meu claro.